Não diz qual é a igreja perfeita, que tem gente que confunde a igreja verdadeira com a igreja perfeita. Né? Tanto que ela identifica a igreja verdadeira como Laodiceia. E Laodiceia, ela não existe nenhum elogio a ela no livro do Apocalipse. Então, a gente não tem orgulho de fazer parte da igreja de Laodiceia. A não ser se você seja um remanescente. Alguém que tem a mensagem ainda de Filadélfia sobre o retorno de Jesus Cristo. Né? Mas o que me atrai na Bíblia muito é os livros históricos e os livros proféticos. Por quê? Porque profecia e história andam juntas. Né? Nós, como adventistas, nós somos historicistas. O que é historicista? Tá? Existem 3 ramos, né, de se estudar profecia, e uma é o futurismo. O que é o futurismo? É aquele que joga as profecias para onde? Futuro. Para o futuro. Né? Então, se você lê o livro do Apocalipse, onde é que está o livro do Apocalipse? É o cumprimento da lei, está tudo no futuro. Se eu ler o livro de Daniel, onde é que está o cumprimento do livro de Daniel? Está no futuro. Se a profecia está onde? No futuro. E tem aqueles preteristas. O que é o preterista? É que tudo já aconteceu. Foi na época do profeta e ficou lá no passado. Tá? A igreja adventista é uma igreja historicista. Ou seja, quando eu abro um texto profético, eu tenho que ir do momento do profeta, passeando pela história até o meu presente ou o meu futuro. Depende da profecia. Tem profecia que acaba antes do meu presente, acaba do meu passado. Tem profecia que está acontecendo nesse exato momento. E tem profecia que se estende além do meu presente, para o meu futuro. Né? Hoje nós vamos estudar algumas profecias que estão se cumprindo nesse momento, no tempo presente. Né? E os textos que a gente pode estudar profecia na Bíblia, sem contar os textos que estão no pretérito já estão no passado, que nem Isaías, que nem Jeremias, etc., são Daniel, porque são historicistas, são livros que contam a história a partir do profeta até o meu presente e o meu futuro, correto? Então são textos apocalípticos, não só históricos, não só proféticos, são apocalípticos. Que textos são esses apocalípticos? O livro de Daniel inteiro, o livro de Apocalipse inteiro e 3 capítulos dos evangelhos, de cada um dos evangelhos. Né? Em Mateus é o capítulo 24, tá? Em Marcos é o capítulo 4 e em Lucas é o capítulo 21 e em Marcos é o capítulo 13. São paralelos. Eles explicam algumas coisas que Mateus 24 não explica. Por quê? Porque Mateus 24, tá? Segundo a história, né, nos ensina, Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi bem resumido, tá? E escrito para os judeus entenderem a obra de Cristo, quem Cristo foi. Você pode ver que o Mateus começa com a genealogia de Cristo, mostrando que ele é aquele Messias que estava prometido ali, para nascer na casa de Abraão, na casa de Davi. Né? A partir desse evangelho, quando Lucas foi escrever o evangelho dele, ele pegou o livro de Mateus e faz uma análise, né? A leitura ele mesmo diz, eu fiz o começo, comecei a fazer uma análise, escrevendo a Teófilo, né? E estendeu o livro de Mateus. Quando Marcos faz o seu evangelho, ele faz a mesma coisa, ele pega o livro de Mateus como base e a partir daquilo que ele acompanhou, que ele viu, que ele soube e que ele reteu, ele escreve o seu livro, com outro foco. E João faz a mesma coisa, um evangelho mais entre aspas, místico, o evangelho de João, mas também acrescentando o que Mateus está dizendo ali. Você vai ver que João começa completamente diferente de todos os outros 3, tá? E tem uma posição completamente mais profética e espiritual e termina completamente diferente dos outros 3. Até por isso que ele é considerado um evangelho um pouco diferente, né? Os sinopses que tem aquela paralelismo é Mateus, Marcos e Lucas, e João fica fora disso aí. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vamos estudar uma profecia que está no livro de Mateus. Está no livro de Mateus, está no capítulo 14. Só que eu preciso começar antes, tá? Porque ninguém entendeu ou entende essa profecia. Essas profecias, né, que fala no livro de Mateus. Olha só. Depois que Cristo fala a parábola do semeador, em Mateus 13, ele inaugura as parábolas. A primeira vez que ele conta uma parábola no Novo Testamento é em Mateus 13, tá?
E isso causa uma estranheza, porque os discípulos nunca tinham escutado ele falar numa parábola. A partir do capítulo 13, como diz aqui no Nordeste, ele se desembesta a falar em parábola. Ou seja, ele um atrás do outro, explicando, e não para mais de falar em parábola, até chegar lá no capítulo 23, quando ele começa a falar do que vai acontecer agora com ele e com o futuro dos discípulos ali. Ele começa a mirar no texto profético. Olha lá, depois de ver a primeira parábola, verso 10. Tá? Você abriu aí o verso 10? Abriu? Agora feche os olhos comigo e faça uma oração. Pai amado querido, neste momento nós estamos com a tua palavra aberta em nossa frente. E queremos te implorar que o mesmo Espírito Santo que guiou Jesus a passar por essa situação e Mateus escrever desta maneira, que o Senhor possa iluminar da mesma maneira para que possamos sair daqui entendendo isso, aceitando em nossa vida e colocando em prática a partir desse momento. É o que rogamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha o que diz o verso 10 até o verso 17. Diz assim, vamos correr comigo, porque eu me deram aqui pouco tempo e está ninguém Satanás no capítulo 14, sabe? Pouco tempo me resta. Vamos lá. Pouco tempo me resta aqui, então vamos lá, vamos correr. Então, mas olha, se eu chegar no fim aqui, na hora certa, aí eu pergunto para vocês se eu posso continuar, tá? Vocês vão dizer se a pregação fechou ou não. Se Deus não entendeu, né? O João não pede para a gente deixar o Espírito, né? Eu tenho 15 minutos para mostrar para vocês se é Deus ou não. Se não for, já vamos parar e vamos para casa, certo? Se for, já pode continuar, a gente vai embora. Vamos lá. A partir do verso 10 diz assim, né? Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Ele acabou de contar a parábola do semeador, tá ok? Terminou a parábola do semeador, e os discípulos chegaram para ele e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Tá? Ele perguntar isso. Ao que respondeu, quem respondeu? Jesus, né? Jesus está respondendo a ele. Ele fala assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles que não têm, isso é escondido. Pois ao que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não vê, lhes falo por parábolas, porque vendo não vê, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumpriu a profecia de Isaías, que diz o seguinte: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e vejam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, sois vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Olha o que Jesus... Se eu acredito, como adventista, que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Esse texto foi dito naquele momento para os discípulos, mas eu posso pegar esse texto homileticamente e tomar para mim, para nós. Correto ou não? Amém. É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está sendo dita para os discípulos do passado, os discípulos de hoje têm que aprender alguma coisa com a palavra de Deus que foi dita naquela hora. Né? E o que Jesus está dizendo? Olha, não é tudo que eu digo que todo mundo entende. É isso que ele está dizendo. Não é tudo que todo mundo entende. Vocês que andam comigo, que são os meus discípulos, é dado a entender. E quando você não entender, o que ele diz? Você vem em particular comigo e me pergunta, porque você é meu próximo. Você é íntimo meu. Você é meu discípulo. Eu vou responder. A esses vai se cumprir o que a profecia diz. Tá? Eles vão ouvir, vão entender, vão ver e não vão atinar para o que estão vendo. Agora vocês vão bem-aventurados, porque muitos profetas vieram antes de vocês e queriam estar vendo o que vocês estão vendo, passar pelo que vocês estão passando e ouvir o que vocês estão ouvindo. E isso que Jesus disse aos discípulos, eu posso dizer para vocês hoje. O que você está vendo hoje, Mateus que escreveu isso, queria estar vendo. O que você está passando na sua vida, essa pandemia, coronavírus e
Essa semana teve praga de gafanhoto em 21 países do leste africano até o Oriente Médio. 21 países com bilhões de gafanhotos destruindo. Teve estados de alguns países africanos que foram completamente... Toda a lavoura foi embora. Mateus queria estar vendo isso. Lucas queria estar enxergando isso. João, que escreveu o Apocalipse, queria estar passando por esse momento profético. Mas vocês não. Nós aqui estamos. Entendeu? Como ele está dizendo para Mateus nesse momento, para Lucas, para João, para os discípulos ali, olha, Daniel queria estar no seu lugar. Eu posso dizer para você que Mateus queria estar no seu. Mateus queria estar no seu. Ele queria estar ouvindo isso que ele escreveu aqui em Mateus 24 acontecendo. Ele queria estar vendo isso hoje. E não está. Aí eu quero que você dê um pulinho aqui para mim, o verso 33 e 35, ou 34 e 35. O mesmo capítulo aí, verso 34 e 35, diz bem assim: todas essas coisas disse Jesus às multidões. Ele conta um monte de palavras, tá? Nesse capítulo. E continua contando mais ainda, depois que ele diz isso, tá? Ele vai falar da explicação da parábola do joio, ele conta a parábola da pérola, a parábola da rede. Depois disso aqui, ele diz assim, verso 34 e 35. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábola nada lhes dizia. Ele não dizia mais nada agora para a multidão que não fosse parábola, tá? Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E quem ia entender isso? Ninguém. O mundo que escutava Jesus falar em parábola, eu não sei se você já teve a oportunidade de ser católico como fui no passado, há mais de 20 anos atrás, e escutar uma missa em latim. Já escutou uma missa em latim? É lindo. Você não tem nada. Não é verdade? Não. É lindo. Uma missa em latim com canto gregoriano é uma experiência fantástica, né? Sensora, espiritual fantástica. Só que você sai dali o quê? Sem entender absolutamente nada. É a mesma coisa que a multidão, não os discípulos, não os seus. A multidão, quando via Jesus falar, saía lá maravilhada, como ver uma missa em latim, sem entender nada do que estava acontecendo, mas era lindo. Era lindo. Já os discípulos saíam dali cada vez mais próximos da verdade, cada vez mais conhecendo o reino. Em cada parábola, uma faceta do reino era revelada para eles. Mais próximo. Que seria o quê? A nossa prática comum hoje. Cada vez que a gente abrisse a palavra, orasse a Deus e pedisse a iluminação do Espírito Santo, como nós acabamos de fazer, o que aconteceria? Os nossos olhos se abririam e esse Espírito Santo nos revelaria coisa que o mundo lá fora não está. Por que eu estou dando essa introdução? Essa foi a introdução. O assunto da gente é Mateus 24. Tá? Porque a Bíblia fala em Mateus 24 e em Apocalipse de eventos, tá? Que começariam a acontecer no tempo do fim. Isso foi profetizado por Daniel no capítulo 12. Tá? E esses eventos iam falar de guerra, rumor de guerra, nação entre nação, angústia, peste, pandemia, que são epidemias em vários lugares. Tá? Tem tudo Mateus 24. Tá? E quando ele fala sobre isso, você pode dizer assim, mas irmão Ademar, quantas epidemias o senhor já escutou falar da história? Essa é a primeira? Não. E com certeza não será a última. Será a última? Não. Né? Quantas vezes você já ouviu falar de terremoto? Eu me lembro da primeira vez que eu escutei falar de um cometa. Eu era adolescente, eu acho, eu escutei falar de um tal do cometa Halley, que passava de 70 e poucos anos na face da Terra. Foi uma comoção. Gente comprou telescópio, não era luneta, não sei para ver, comprou um negócio, óculos para botar, fizeram-se música do Trem da Alegria para poder esperar o cometa. Eu não vi o cometa passou tão longe que ninguém viu, né? Só quem tinha aquele telescópio profissional. Tá? Depois disso, irmão, cometa é um negócio comum. Foi diminuindo a frequência cada vez mais com que eles, aumentando a frequência com que eles aparecem, tá? E aumentando a visibilidade deles. Chuva de estrela agora é um negócio comum, né? Eu me lembro da primeira vez que eu escutei falar de um ataque terrorista. Depois de 11 de setembro de 2001, ficou o quê? Comum. Semana passada teve um,
explodiram uma creche lá em Tel Aviv, não foi? Se não me engano, no mês passado teve outro que se explodiram lá também, 30 e poucas pessoas morreram na frente de uma escola. É um negócio comum agora. Quem lembra a primeira vez que estudou a palavra tsunami? Na Indonésia. Tsunami, irmão, depois do tsunami na Indonésia, quando você já escutou falar que agora virou moda. Perdeu a graça agora, virou moda. Perdeu a graça agora. Um negócio terrível que nunca. Agora, assim, tsunami tem o tempo todo pegando ilha, pegando não sei o quê, pegando o arquipélago, o tempo todo tem tsunami agora. Percebeu? Que quando tem coisa que começa a acontecer para dizer que é o finalzinho profético, o final do tempo do fim, que nunca tinha acontecido, era raro. Por quê? Terremoto tem desde a época de Cristo. Guerra, desde a época de Cristo. Tá? Angústia entre nações, desde a época de Cristo tem isso. Tá? Cometa, eclipse, tem desde aquela época dali. Entendeu? A Bíblia fala de eclipse. Né? Mas, irmão, como hoje? Cada vez mais próximo um do outro, cada vez mais visível, cada vez. Perdeu a graça agora, fala de superlua, de eclipse total lunar, teve semana passada, há 2 semanas atrás. Uma superlua, na lua cheia, né? aquela superlua, um eclipse total na madrugada. Não sei, ninguém prestou nem atenção nisso que está dizendo na televisão. Ninguém nem parou para poder olhar de madrugada o eclipse. Não é? Antigamente era uma noção, você subia. Eu subi no muro, lá no morava já ali no Peugeot, subi em cima do muro para ver um eclipse. Botava raio-x no olho para ver o sol, a lua entrando, passando na frente do tempo. Os meninos continuam com seus videogames aí, nada. Não chama mais atenção. Não é? Por que eu estou falando isso? Porque o capítulo 24 de Mateus, ele começa com uma exclamação de Jesus. Vamos para Mateus 24. Tá? E Mateus 24 começa dizendo assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse. Tá? Perceba que Jesus começou a falar em parábola lá em Mateus 13 e começou a explicar isso só para os discípulos. Tá? Em particular, quando eles não entendiam, perguntava ele em particular. A partir do final do capítulo 22, no capítulo 23, ele começou a falar de que ele iria embora, de que ele não estaria com eles, entendeu? E os discípulos começaram a pensar assim, na mente do discípulo, tá? Que saiu para evangelizar, que saiu 70, que saiu aqueles 2 em 2, expulsando demônio, pregando entre as aldeias que o reino de Deus era vindo. Eles pensaram, não, ele está indo, mas talvez ele, sei lá, está indo para fazer um exército, está indo para juntar, fazer acordo entre as nações, voltar para reinar em Israel. Eles esperavam que ele sentasse no trono de Israel e reinasse sobre eles, né? Então, enquanto ele vai embora, ele está dizendo que vai embora, que vai precisar, não deixar, não sei o que, ele vai embora preparar alguma coisa, a gente fica aqui, né? O templo é o templo aqui. Maravilhoso. Continua na nossa adoração, espera ele voltar para reinar sobre Israel. E Jesus diz assim no verso 15: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora você já imaginou agora o que foi derribado foi pedra, foi o coração dos discípulos. Porque eles iam ficar sem o Messias, sem o seu amado Jesus, tá? Que ia sair não sei por quanto tempo, porque ele não entendeu essa história de morrer, ele queria ir embora só, tá? E nem o templo ia ficar. Peraí, o que a gente vai fazer enquanto o Senhor não volta? Entendeu agora a preocupação? O que a gente vai fazer enquanto o Senhor não volta? Tá? Verso 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos. Por que em particular, irmão? Porque lá no capítulo 13 ele diz que quando você não entender uma coisa, você vem para mim em particular e pergunta, porque eu não vou explicar para a multidão. Correto ou não? Ele falou lá no templo, está todo mundo escutando. Quando ele sentou no Monte das Oliveiras, Senhor, olha, nos respondeu uma pergunta. Olha a pergunta que eles fazem. Diz-nos: quando sucederão essas coisas, que senão haverá da tua vinda e da consumação do século? São 2 perguntas. É uma pergunta que são, na verdade, 3 perguntas. Tá? Quando isso vai acontecer? Quando o que vai acontecer? Quando ele vai embora? Não. Quando o templo vai ser destruído. Correto ou não? Né? Quando ele está dizendo que vai embora, então ele está dizendo: quando vai acontecer essas coisas? Que o templo vai ser destruído. Tá? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação? Quando o templo vai ser destruído? Quanto tempo a gente está com o templo aqui? Tá? E quando o Senhor volta? Não era a preocupação deles? Porque entre o templo ser destruído
e o Senhor voltar, a gente tem que se virar. Correto ou não? É o que está na mente deles. O templo vai ser destruído. O templo ser destruído significa que você não ia poder, na mente do discípulo. Então vamos pegar na mente do discípulo e é como se eu não pudesse vir para a igreja. Correto ou não? Porque a igreja naquela época era o templo. A adoração era trazer a oferta, trazer o sacrifício para o templo. Era isso que funcionava a adoração. Então os discípulos miraram, na mente do discípulo estava: eu vou ficar sem poder ir para a igreja. Olha a preocupação dele. Foi uma preocupação que muita gente teve em março do ano passado. O que foi que saiu? Saiu um decreto de lockdown. Inclusive em Alagoas aqui começou com 10 dias, não foi 10 dias? Né? Se não me engano, 21 de março do ano passado até o final do mês, aí se estendeu por mais 15, por mais 15, né? E ficamos 2 meses nessa conversa e foi abrindo as coisas devagarinho, podia abrir uma coisa, podia não abrir outra, podia abrir no horário, podia não abrir no outro, assim, e até hoje está assim esse negócio. Aí tem shopping fechado no final de semana, tem comércio fechado, não é? Tem coisa que só pode abrir um horário, não pode abrir outro, e está nesse negócio de lockdown, né? Lockdown é uma palavra nova. Se acostume, porque é a primeira vez que você vai escutar, mas não vai ser, ela vai ser cada vez mais. A tendência não é essa? Não é? Porque se foi assim com Meta, se foi assim com terrorismo, se foi assim com tsunami, se foi assim com guerra, vai ser assim com lockdown. Correto? E a Bíblia fala de lockdown? Fala. E ele White fala de lockdown? Fala. Entendeu? Quem já leu aqui o livro Grande Conflito? Já leu o Grande Conflito? Já leu o Grande Conflito? Tá. Agora não precisa levantar a mão. Quem souber qual é o nome do primeiro capítulo do Grande Conflito? Alguém sabe o nome do primeiro capítulo do Grande Conflito? É porque o assunto é a destruição de Jerusalém, né? No primeiro capítulo do Conflito ali. Essa conversinha dos discípulos aqui em Mateus 24 e a destruição de Jerusalém. Ela detalha bem detalhadamente, historicamente, como foi a destruição de Jerusalém, como foi o cerco, o primeiro cerco, o segundo cerco, como é que os discípulos fizeram, como é que fugiram, tudo. Ela disse. Muito. Sobre como esses cristãos foram perseguidos e cada um dos reformadores foram. Tem um capítulo para cada reformador em movimento de reforma, né? O primeiro capítulo é assim: predito o destino do mundo. Mas é engraçado porque o livro do Conflito, ele fala do destino de Jerusalém. A pergunta do discípulo foi: quando sucederá essas coisas? Quando o templo vai ser destruído? Tá? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do fim do mundo, da consumação do juízo final? Vamos dizer assim, a pergunta dele foi essa. Tá? E Jesus Cristo começou a responder as duas perguntas, porque foi uma pergunta, duas perguntinhas, correto? Quando é que o templo vai ser destruído e quando o Senhor volta? Porque enquanto ele for destruído, até o Senhor voltar, a gente tem que dar um jeito aqui de como é que a gente se vira sem o templo, né? Como é que a gente se vira sem o templo? E ele começou a responder, tá? Ele começou a responder a partir do verso 4. Ele começa a responder. E por que eu gosto de Mateus 24? Porque ao contrário de Daniel, que é um livro histórico e profético, entendeu? Ele vai com história até o capítulo 6, do capítulo 7 até o capítulo 12, e ele é profético, mesmo que tenha uma história de uma interpretação de uma profecia no capítulo 12, mas é um capítulo histórico, tá? Então ele vai 6 capítulos históricos e 6 capítulos, ele sai de ordem, ele tira de ordem as coisas. O livro do Apocalipse é a mesma coisa, ele é escrito em quiasma. Então as coisas vão se fazendo aqui e vão se cumprindo aqui. Mas Mateus 24 está em ordem cronológica. Eu posso pegar Mateus 24 e entender Daniel e Apocalipse, porque ele está em ordem cronológica. A partir daqui. A partir do capítulo 4, do verso 4 de Mateus 24, serve uma ordem cronológica. Você vai ver, eu vou ler com vocês aqui, tá? Eu vou ler com vocês esses capítulos, o restante desse capítulo aqui. E nós vamos acompanhar como você vai ver a igreja apostólica nascendo, tá? A igreja apostólica nascendo. A perseguição que a igreja teria, os erros doutrinários que se infiltrariam nela, a transformação da igreja pura em Babilônia, tá? A corrupção que entraria, a falsa doutrina, aí depois o movimento protestante, tá? A reforma protestante, a corrupção e o abandono das outras crenças, tá? Porque cada reformador era dado uma verdade e ele parava naquela verdade, estacionava, e outro reformador vinha e continuava, né? Até que veio o movimento milerita, o último movimento de reforma ali é o movimento milerita. E ele pega a mensagem, ele nem pode parar de avançar, porque ele vai ter que ir até o final, o movimento milerita.
que vai culminar em igreja adventista, tá? Como ele não pode também abandonar as outras verdades. Então, Lutero veio, descobriu uma verdade, os batistas, Anabatista veio, descobriu outra, aí Calvino veio e falou de outra coisa, aí Jerônimo veio e falou de outra coisa, e eles foram, tipo assim, deixando para lá o que o outro disse e pegando outra verdade. Não, o movimento adventista pegou tudo que era verdade que tinha sido restaurado. Cada móvel do templo começa a ser restaurado com o reformador, até que a gente chega no Santíssimo, com o movimento milerita, que ele vê o santuário. Cada móvel que foi destruído ali, ele é restaurado. E o movimento milerita, ele começa e vai até o final. E você vai ver aqui, olha o que eu vou ler para você historicamente e acompanhe a história que vai acontecendo. Olha só, a partir do verso 4, tá? Diz assim, a gente vai ler até o verso 33. Então acompanhe comigo. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando se levantar, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Cronológico. Viu que ele foi cronológico? Só que ele respondeu a segunda pergunta. Não foi a segunda pergunta? Cadê a destruição de Jerusalém aqui? Ele não falou quando o templo ia ser destruído. Ele falou. Ele falou agora quais sinais haveriam antes do fim. Correto ou não? E ele segue, vamos lá. A partir do verso 15. Meu irmão, Diga. eu gosto de pregações assim. Vamos lá. Gosto dele. Olha, a igreja está precisando de muitas pregações igual a essa. Só uma pergunta. Você sempre conheci você. Se eu souber, eu respondo. Você acredita que vai entrar heresia na nossa igreja? Que vai entrar? Eu acredito que já entrou. Já entrou. Eu tenho dito isso, mas não estou escrevendo. Irmão, é o seguinte, olha. Quanto tempo o senhor está na igreja adventista? Aí eu digo 33, 6 para 11, 35. Ganhou. Eu tenho 22. Né? Vamos lá, mas ganhou. Mas Né? você Quando o senhor entrou, você sempre foi um menino estudioso. gosto disso, estudar. Mas eu Inteligente não, mas forçado pelo menos, né? sempre foi, eu vou assim dizendo. Agora, o que eu vejo hoje, estão mesclando sobre certas coisas, coisas que não é bíblico em canto nenhum. Igreja na boca não é, estão adotando na igreja. Não. Tem orientado aqui minha esposa, não vai precisar de mim não. Eu conselho, eu digo, mas não quero dizer não. É muito perigoso. Eu vou dar até alguns exemplos. Olha, quando eu entrei na igreja adventista, eu vim diretamente da igreja católica. O católico, apostólico, romano de carregar andou. Tá? Quem sabe, quem já foi sabe que é o carregar andou. Tá? E você entra na igreja adventista, você descobre a corrupção da igreja católica. Tá? Então não dá para ficar lá mais. Mas quando você entra na igreja adventista, a primeira coisa que você entende em Apocalipse é que ela é a sétima igreja, é Laodiceia, e Laodiceia não tem elogio para a igreja de Laodiceia. Ela é miserável, cega, pobre e nua. Quem escapa, Anderson, então por que você saiu de uma miserável e foi para outra miserável? Não é? Por que eu saí de uma miserável e para outra miserável? Que vantagem eu tenho em sair de um canto ruim e entrar num péssimo? Não é? Porque se a igreja adventista não é a igreja verdadeira, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ela não é perfeita. Ela não deixa de ser verdadeira se ela não é perfeita. O conselho, aí você vai escutar, se você ler no Marcos, você vai escutar ela dizer isso muito. Muito. A testemunha fiel e verdadeira. Ela vai dizer isso em vários textos dela, ela vai dizer isso. Por quê? Porque é como Cristo se apresenta à igreja de Laodiceia. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Porque cada uma das sete, ela se apresenta com outro nome. Eu sou a raiz da vida. Eu sou o alfa e o ômega, né? Quando na igreja de Laodiceia diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira.
E a testemunha verdadeira dá um conselho a Laodiceia. Qual? Que o remanescente, o que guardou o que Filadélfia fez, tá? O que guardou o que Filadélfia fez, tá? Se ele quiser manter a sua coroa, mesmo dentro da igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio para ele, é só ele seguir o conselho. Qual é o conselho da testemunha verdadeira? Comprar 3 coisas dele: ouro refinado no fogo, colírio no fogo, colírio para que você enxergue e vestiduras brancas. Quem não tiver da igreja adventista purificando, adquirindo esse ouro, colocando colírio nos seus olhos para ver a apostasia, tá? E com vestiduras brancas, que são a justiça de Cristo, os atos de justiça dos santos, não é remanescente. Amém! Não é remanescente. Está junto com a massa que vai engordar a Babilônia. Vai junto com a massa que vai engordar a Babilônia. Está dizendo heresia antes? Não, porque está dizendo, ele vai falar isso. Vocês pegar o. É 20 sinais. O problema deve estar em casa, é 20 sinais. Tá? Peguei meu White e veja como ela fala da época dela, como era a igreja adventista. Ela disse que a liderança estava completamente corrompida. Ela diz lá na cara dura, no 20 sinais, que a liderança está completamente corrompida. Só que ela diz, mesmo assim, essa igreja não deixa de ser a menina dos olhos de Deus. E quem tocar nela, a liderança da época dela quis tocar, na verdade. Sabe o que aconteceu? Queimou o sanatório, queimou o review e queimou a associação geral. Queimou. Os bombeiros da época dizem que jogavam água e parecia que estavam colocando gasolina. Porque tocava fogo, queimou, que não ficou nem a cinza ficou no chão. Porque não queriam falar. Começaram a propagar um livro do Kellogg falando de panteísmo, entendeu? Para trazer essa heresia para dentro da igreja adventista. A Review, que a Review era a publicadora, que hoje é a Pacific Press, né? A Review naquela época queimou, o sanatório inteiro queimou e a conferência geral queimou. Os 3 prédios queimaram. Queimaram como se tivesse. Quem assistiu disse que parecia que tinha uma espada assim, de fogo, cortando assim, as coisas assim e botando fogo nas paredes. O jornal diz isso da época. Né? Não é os adventistas, não. O jornal da época dizem que o prédio parecia que estava sendo cortado por língua de fogo. Como se tivesse um anjo cortando assim por fogo. Por quê? Porque não guardaram a verdade. Hoje, irmão, tem jesuíta dentro da igreja. Jesuíta. Tem pastor da Novo Tempo, dizendo que você não consegue guardar os mandamentos de Deus. Não, eu vi ele falar isso. Outro pregador da igreja adventista, que eu também é pastor hoje, mas eu considero ele como um apresentador do programa, porque ele tem um programa lá dentro, tá? Que disse que chip, esse negócio de marca, não sei o que, isso aí tem nada a ver com a marca da besta, e quando chegar, ele é o primeiro que tem um chip na mão. Entendeu? Eu sou adventista e sei que o chip não é a marca da besta. A marca da besta é o domingo. Mas tudo que está se implantando hoje, do meu cartão de crédito ao meu celular, está sendo feito para quê? Para me marcar. Se eu hoje é meu dinheiro está no banco. Eu fiz umas vendas hoje, tenho um hortifruti. Tudo que a gente fez ontem, a gente vai depositar porque faz um extrato ali e eu fecho o meu caixa pelo extrato. Fica mais fácil. Mas se o governo diz assim, você não pode passar cá não, peguei aquele dinheiro. Porque o dinheiro na minha carteira não tem R$1 aí. É digital. Se o dinheiro disser, você não saca mais não. Eu não saco. Correto? Estou errado ou não? Isso pode ser usado para me marcar, já estou sendo marcado. Marcado como um obediente, não como um desobediente. Porque você vai ser marcado se você pode comprar ou vender. Você não vai receber a marca da besta. Não. Se você recebe um chip. Agora, se eu tenho um chip no meu cartão, eu quebro ele e vou para o mato. Se eu tenho um chip no meu celular, eu jogo ele no chão e me mando daqui. Agora, se o chip está na minha mão, eu arranco a mão? Eu faço o que com a minha mão, se o chip está na minha mão? O que eu faço com a minha mão? O Mateus diz que você corta e lança fora. Não é isso que eu cortar e lançar fora. Entendeu? Você dizer que não é a marca da besta é uma coisa, você dizer que não tem nada, não, tem tudo a ver com a marca da besta. Porque a marca da besta é ligada a um controle. Eu vou ter que ser controlado para saber se eu compro ou não. Irmão, a notícia dessa semana, não sei se vocês já escutaram, a notícia dessa semana, de anteontem, foi que o Congresso já colocou para votar uma lei, não foi votada ainda, eu acho que não passa, mas é teste, tá? De que só entra na igreja, é o Estado mandando na igreja de novo, tá voltando o que? A imagem da besta, né? Que se você for vacinado. Se for vacinado. Só entra na igreja se for vacinado. Tá? Eu acho que agora não passa isso, mas vai passar? Vai. Irmão, a vacina, o chip, a máscara,
é teste de controle. Vamos controlar para ver se eles obedecem. Obedeceu? Vamos botar mais. Vamos botar um... Ninguém vai receber chip hoje. Não. Mas vacina vai? Vai. Se recebeu máscara, recebeu vacina, o chip é um pulo. Ô, meu querido, olha. Vamos supor que não for o chip, seria outra coisa. É um pulo para isso aí. Entendeu? Olha, a igreja, Não é? a nossa igreja, a Adventista está precisando de muitas pregações assim. Então a pessoa vai pregar assim. Eu gosto dessa. Eu ouvir, eu vou pregar. Mas eu vou dizer uma coisa, é um pensamento meu, eu estou orando muito. Só Deus vai ter misericórdia. Eu tenho a impressão que vai haver, como isso vai ser dedo de Deus. Ele vai permitir um pane geral na computação. Eu também acredito nisso. Vai parar tudo. Eu também acredito nisso. Quem ouviu a mensagem do caminho da salvação, já ouviu. Está aqui na frente, o computador é aqui, ó. Está aqui. Quem for filho, fique filho. Agora, anota esse verso aí, irmão. Irmão Neymar, anota esse verso. Que a gente vai ler agora. A partir daqui, tá? 24:15, o verso que diz aqui. Quando, pois, ele começou a responder agora a primeira pergunta. Era uma pergunta depois. Verso 15. A gente parou no 14, não foi? Foi. Parou no 14. Então virá o fim. Foi isso aí? O evangelho é pregado todo ano, então virá o fim. Então ele respondeu a segunda pergunta, não foi? Ou não? Ele respondeu que senão haverá para a tua vinda e consumação do século. Ele acabou de responder. Ele vai responder que pergunta agora? Não é? Quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando que eu vou perder o templo? Olha só, tá? Acompanhe isso aí, que não é o final ainda não. Quando, pois, vides o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Esse verso é muito importante. Por quê? Irmão, até agora eu não falei disso, vou falar do paralelo agora, tá? Ellen White faz um paralelo, diz o seguinte, olha, o que aconteceu com Jerusalém para a sua destruição local, o que aconteceu lá em Jerusalém, é um paralelo no que vai acontecer mundial antes do retorno de Cristo. Então vamos lá. Jerusalém foi cercada, sitiada e proibida de sair, de entrar, de comprar e de vender, correto ou não? Apocalipse 13 diz que vai acontecer isso mundialmente? Vai. Qual foi o primeiro teste? Março do ano passado. Desde o começo da era, quando foi que você ouviu que o mundo inteiro foi proibido de ir para a igreja? Porque eu sei que foi proibido de ir para a igreja na época do nazismo, eu sei que foi proibido da igreja na Primeira Guerra Mundial, eu sei que na Revolução Bolchevita foi proibido de ir para a igreja, eu sei que na Revolução de Mao Tse-tung foi proibido do pessoal frequentar a igreja, foi até destruída a igreja, mas no mundo todo, não, no mundo todo foi a primeira vez. Tudo. Do Papa no Vaticano ao Adventista aqui do Alto da Alegria, todo mundo foi proibido de ir para a igreja, correto ou não? Isso foi feito alguma vez antes no mundo? Não. E não vai ser a primeira vez. Por quê? Por quê? Porque essa primeira vez é um reflexo do primeiro cerco de Jerusalém. E o primeiro cerco foi dado uma escapa, correto? Ele vai passar. Quando você vê o abominável da desolação, Jerusalém vai ser sitiado. O estandarte romano em solo sagrado. Quando eles viram o estandarte romano em solo sagrado, pronto, olha, Jerusalém sitiou, não deu para ninguém sair. Foi pego todo mundo surpresa, até discípulo. Mas ele vai te falar: nenhum discípulo de Cristo pereceu na destruição de Jerusalém. Por quê? Porque quando Sérgio saiu para coroar o novo imperador em Roma e os judeus saíram no encalço dele perseguindo, como se fosse uma vitória, tá? Volta Tito, depois do imperador coroado, e os seus soldados por aqui com os judeus, porque morreu um monte de gente lá sendo perseguida na época do Sérgio. Tá? E quando ele volta com um ser muito pior, tá? Muito pior. Ele vai te falar que as mulheres cozinhavam os filhos uns dos outros, cozinhava couro de capim, igual aquele cerco que teve na época de Eliseu, lembra? Que ele profetizou lá e o rei perguntou porque a duas mulheres estavam brigando porque uma estava cozinhando o filho do outro da outra. Mesmo cerco, ela fala que estava no... Só que ele diz o seguinte, olha, ele vai te falar, uma tribulação como nunca houve. Se foi assim naquela época, como é que vai ser agora como nunca houve? Se foi assim com Jerusalém, como é que vai ser no mundo todo? Aí é assunto para outra pregação. Né? Não é assunto para outra pregação? É. Para a gente estudar aí, a gente pegava agora aqui as 7 pragas, tá? Estudava principalmente a sexta. A sexta. Aí, na próxima vez que eu vim aqui, você fala para fazer isso, olha, Anderson, volta para pregar a sexta praga.
Tá? Pode dizer, para a igreja ouvir. Deus está precisando, você sabe, é isso aí. Até o dia que eu fizer lá. Deus está precisando de homens que não se compram, que não se vendem, mas que são fiéis aos princípios. Porque princípio não se muda. E aí quem quiser mudar. Princípio é princípio. E aí quem quiser mudar, entendeu? Eu também sou dessa linha, mesmo sua linha, minhas pregações são tudo dessas. Só que aqui na direita eu estava bem, estava 12 anos que eu não fui, desde a igreja de Jesus, mas eu pedi ao povo, tenha paciência, eu vou chegar a minha hora. Vai chegar na hora, eu vou. Não vai chegar a hora, não chega a hora, eu quero morrer. Só que eu quiser, mas eu quero que desça fogo do céu. Eu quero, porque o povo está precisando, estou sendo enganado, rapaz. Agora, por que eu pedi para o irmão Ademar anotar Mateus 24:15? Por que eu pedi para a gente anotar? Porque o verso diz assim, quando pois virdes, e é o que aconteceu, olha a referência, tá? Quando pois virdes o abominável da desolação, que de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não tem tempo para nada mais. A preparação foi antes desse tempo, de você ver o que é o abominável da desolação. Naquela época, seria o estandarte romano dentro do solo sagrado. Tá? E na nossa época, o que o irmão Ademar falou, é o mesmo estandarte romano que romano, a religião romana dentro do solo sagrado. A religião romana, sim. Você não pode guardar a lei de Deus. É Cristo que faz isso por você. Você está entrando no adventismo. Tem todo o tempo pregando isso na igreja. Entendeu? Falando que homossexualismo não é pecado, e é. Amar o homossexual é uma coisa, entendeu? Amar o homossexualismo é outra. Porque a Bíblia condena o homossexualismo. E o homossexual, todo mundo está contra a sua tendência. E não abandonar. É uma montanha adventista na internet. Mudando a palavra. Não tem a história de Jesus Cristo com uma mulher pecadora que foi trazida em adultério. O final ela diz assim: onde estão seus acusadores? Desvia. Onde estão seus acusadores? Não ficou ninguém? Não, ninguém, senhor. Eu também não te condeno. Vá. Mas o adventista na internet está dizendo assim: vá embora. Por quê? Porque se você disser vai e não peques mais, você está admitindo que tem como você não pecar. Não é? E se eu consigo tirar isso da Bíblia, eu consigo pregar que você não consegue guardar o mandamento de Deus. Tá? Eu estou falando de pastor famoso. Entendeu? Como Tiago Arraes e como Leandro Marcos, que estão dizendo isso. Deixa eu ver. Veja lá, se ele falando sobre o perfeccionismo, um programa lá na Mira da Verdade. Eu perguntei. Vai ver ele falando lá. Deixa ele dizer, eu não vou dizer o que ele diz, não. Vai, você vai lá e vejo o Tiago Arraes falando, vá e embora. Tirando, não peques mais, por quê? Porque se ele falar isso, ele vai ter que admitir que tem como você não pecar. Tem como você não pecar. Tem. O adventismo está pregando o amor. Anderson, não é para pregar o amor? Não, a gente não foi trazido aqui para pregar o amor. Nós temos que pregar a verdade com o amor. É diferente. Pregar o amor é mensagem evangélica e não adventista. A adventista deve pregar a verdade da palavra, a verdade da adoração, a verdade da obediência, a verdade dos mandamentos, a verdade do santuário e pregar o amor. Mas pregar o amor é coisa de evangélico. Que quer um céu de... Já viu alguém pregando dizendo que Deus quer só o seu coração? Imagina o céu agora que nenhum açougue, só com o coração pendurado no gancho. Não é assim o céu não tem só coração. Quando Cristo diz que quer o seu coração, Ele quer você inteiro, mente. O coração na Bíblia é a sua mente. Ele quer o quê? Lá no céu? Você, a sua mente. E a sua mente, Paulo diz que você tem que tirar a nódoa que esse mundo trouxe e botou em você quando você não era ainda de Deus. Porque quando você era, você tem que mudar completamente. Romanos 12, 1 e 2. Ou você muda completamente, e ele é usado lá a palavra chamada, esqueci agora como é o nome, a conversão. Metanoia.
Quando ele diz assim, renovação da vossa mente, a palavra em grego é metanoia, é você mudar de estrutura. É você pegar, como Cristo, pegar a água, quando você puxar no copo, tem o que dentro? É outra estrutura, é vinho agora. Entendeu? Metanoia é isso. Você era quem? Agora eu não sou mais eu. Entendeu? Essa é a palavra que Paulo fala, eu não sou mais eu agora. Agora, é Cristo que vive em mim. O que estão pregando por aí, adventistas, é que Cristo vive por mim. Isso é evangelho. Não é Cristo que vive. Ele obedece em meu lugar, não, quem obedece sou eu. Ele me dá força para que eu obedeça. Ele me dá força, ele me capacita para que eu siga, vá e não peque mais. Entendeu? Anderson, quer dizer que eu não vou parar de pecar? Irmão, você vai vencer um pecado hoje. Satanás tem fábrica de pecado. Aquele não era para você voltar mais para ele, não. Como um cachorro volta para o vômito. Não é que Paulo fala. Não é para você. Agora ele vai chegar lá na frente para você cair, você tem outro para poder enfrentar agora e vencer e não cair de novo. E não pecar mais.